Se você tem ações do Banco do Brasil, do Bradesco ou do Itaú, então você precisa assistir esse vídeo até o final, porque tem gente dizendo que você pode perder muito dinheiro. É natural, né, que todo mundo olhe para o cenário dos bancos, para as projeções dos analistas e para o que está acontecendo e tome decisões com base nessas manchetes. Mas a verdade é que você pode, ao fazer isso, cometer um erro que muitos investidores cometem e que pouco a pouco vai destruindo o seu patrimônio. Por isso que nesse vídeo a gente vai te mostrar, primeiro, que erros são esses que podem custar caro, segundo, quais estratégias que a gente usa aqui para tentar se blindar desses erros, ou melhor, nos blindar desses erros. E, além disso, em se tratando de carteira de dividendos, a gente vai revelar para ti qual desses bancos está na nossa carteira de dividendos para os nossos clientes que já estão vivendo de renda hoje, beleza? Então presta muita atenção no que o Filipão, meu sócio, vai te falar e te mostrar a partir daqui. Boa, vamos lá, e a temporada de resultados está chegando aqui no Brasil, aquele momento que todas as empresas começam a dizer como é que foi os números delas no segundo trimestre de 2025. E já tem muita casa de análise dizendo qual é a expectativa que eles têm para os grandes bancos aqui do Brasil. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. E aí vamos dar uma olhada nas expectativas de cada um deles. O Banco do Brasil é o pior de todos, inclusive, que já teve uma queda muito forte no lucro no primeiro tri, que fez as ações caírem muito, mais de 30%. E agora a expectativa é que o lucro caia mais 50%. Tudo por causa da inadimplência do agro, que tem sido o fantasma do Banco do Brasil nesse ano inteiro, que pode ficar pior ainda, segundo as expectativas aqui. Já se a gente olha para o Bradesco, a gente vê um cenário bem diferente. O primeiro tri do banco foi muito bom, uma alta de 39% no lucro líquido, surpreendendo positivamente o mercado. E aí a expectativa para o Bradesco no segundo tri é de uma alta de 28%. Aí agora para o Bradesco a expectativa é o oposto, uma alta de 28% também no segundo tri, ou seja, manter um resultado muito positivo. E um dos motivos dessa boa visão do Banco Safra aqui é a carteira de crédito reestruturada do banco, que ao passo que o tempo vai passando, vai colocando créditos mais positivos para o Bradesco ali dentro. E é muito engraçado ver esse contraste, porque o Bradesco, há uns 3 anos atrás, estava vivendo exatamente o que o Banco do Brasil está vivendo agora. Problema com inadimplência, uma carteira de crédito meio duvidosa que atrapalhou os resultados, fazendo a cotação cair pra caramba. Naquela época, desde o pico, o Bradesco também chegou a cair mais de 50%. Já no caso do Itaú, o que a gente viu no primeiro tri também foi uma alta de quase 14% no lucro. Resultado positivo. E a expectativa para esse segundo tri é uma alta parecida, de mais 15% de subida no lucro. Enquanto o ROI vai se manter ali em 23%, o que é um ROI fenomenal no mercado bancário. A expectativa positiva está muito em cima de uma alíquota de imposto que deve vir um pouco menor. Já o Santander, no primeiro tri, também teve um resultado positivo. Todos os bancos com resultado positivo, menos o Banco do Brasil. Uma alta de quase 28% no lucro. E a expectativa para o segundo tri ainda é uma alta de mais de 8%, com um ROI ali girando na casa dos 16%. E aí a gente chega nesse momento aqui, eu sei que muita gente pensa, tá, então o Banco do Brasil é o que está mais afetado nessa história toda. O único que caiu, inclusive. Enquanto a cotação está toda no vermelho nesse ano, todos os outros bancos estão com altas muito mais fortes. O Itaú subiu 26, o Bradesco já subiu mais de 40. É muito natural que nesses momentos as narrativas e a cabeça da gente olhe de forma mais positiva para o que está subindo e de forma negativa para o que está caindo. E eu sei que muita gente diz, ah, Felipe, mas eu sou investidor do Banco do Brasil, se cair eu vou comprar mais. E veja, isso até pode ser verdade, mas eu pessoalmente me lembro de acompanhar todas as narrativas positivas do Banco do Brasil começarem a partir de 2022, 23, 24, enquanto a ação só subia. Eu me lembro, na verdade, do período pós-pandemia. Naquela época eu já tinha uma carteira de investidores profissionais acima de R$1 milhão e a cotação do Banco do Brasil só andava de lado. Ninguém, absolutamente ninguém estava olhando para o banco. Até que agora, depois que a ação começou a cair, a narrativa começou a piorar de novo, como a gente não via em vários anos. E aqui entram 2 grandes erros que com certeza está colocando em xeque o patrimônio de muitos investidores. O primeiro deles é o erro fatal de acreditar em projeções de futuro. Existem estudos de algumas universidades aqui do Brasil, como esse da Universidade Federal da Bahia, ou esse outro da Universidade Federal de Maringá, que comprova, depois de muitos testes, a existência de vieses otimistas ou pessimistas nas projeções de preço do mercado financeiro, fazendo com que os períodos ruins, negativos para a economia, façam com que a maioria dos analistas recomendem venda para as ações, enquanto os momentos da economia são mais positivos, a maior parte das recomendações é de compra. As próprias ferramentas do mercado financeiro para tentar prever o futuro acabaram errando na grande maioria dos casos, como foi o caso do Boletim Focus, que errou 16 dos últimos 21 anos a projeção da Selic. E o mercado financeiro como um todo, que errou 95% das previsões sobre a economia e a bolsa desde 2021. Se a gente for entender o que é que pensam as grandes mentes dos investidores em relação a previsões, a gente vai ver o próprio Warren Buffett comentando que previsões podem nos dizer um bocado sobre quem as está fazendo.
elas não nos dizem nada sobre o futuro. Ou o Peter Lynch, que diz: você nunca consegue prever a economia, você não consegue prever o mercado de ações. E por mais que boa parte dos investidores não percebam, o que eles acabam fazendo no final do dia é justamente caindo em falsas previsões de mercado. Comprando quando tudo está muito positivo e vendendo quando tudo está muito ruim. É assim que vem acontecendo ano após ano na Bolsa do Brasil. Esse gráfico aqui é a prova viva disso. Em períodos em que o desempenho da Bolsa de Valores é muito positivo, como é o caso ali de 2009, o que a gente vê é uma entrada massiva de investidores na Bolsa naquele ano e nos anos subsequentes. Em compensação, em períodos em que a bolsa vai mal pra caramba, como é o caso de 2010 até 2015, onde as ações só caem, os juros da renda fixa começam a pagar alíquotas cada vez maiores, o que acontece na cabeça dos investidores é: poxa, por que eu vou passar anos e anos nessa renda variável aqui, nas ações que não vão para canto nenhum, rendendo 1%, 2%, enquanto que a renda fixa tá lá pagando 15%, 20% ao ano? E aí é justamente nesse momento que boa parte desses investidores deixam a bolsa de valores. É o que mostra essa tabela aqui entre parênteses. E aí o ciclo se repete, momentos em que a bolsa vai bem pra caramba, a gente vê mais uma entrada massiva de investidores naqueles anos e nos anos subsequentes. Então, sim, infelizmente, esse é um padrão de comportamento médio do mercado. E é esse o primeiro erro extremamente perigoso que faz os investidores perderem dinheiro. O lado bom é que agora que você está assistindo esse vídeo, você sabe que esse comportamento existe. Não tem como fazer com que os investidores não ajam dessa forma, porque é a naturalidade do ser humano acontecendo. O que dá para fazer é ter uma estratégia tão clara que você acaba se beneficiando de um movimento como esse. Enquanto tá todo mundo vendendo na hora errada, com estratégia certa, você vai estar comprando. E o oposto também é verdade. É exatamente isso que faz o que a gente chama de sistema de alocação estratégica aqui no Clube do Valor. A estratégia que a gente desenvolveu para mostrar sempre qual é a hora certa, exata de comprar um ativo na tua carteira. E tudo começa por um conceito que parece simples, mas é muito poderoso, que é você desenhar uma alocação ideal para a tua carteira, que pode ter um balanceamento ali, por exemplo, entre renda fixa e ações. O que vai acontecer é que o mercado vai se mexer e os 60%, por exemplo, que você queria em ações, daqui a um mês ou dois não vai mais ser 60%. O mercado vai ter subido ou vai ter caído. Vamos imaginar que a economia melhorou e as ações performaram muito bem nesse período. Ora, o que é que vai estar acontecendo? A grande manada dos investidores vai estar vendo notícias cada vez mais positivas e comprando cada vez mais ações. Enquanto isso, você, o investidor inteligente que segue a sua estratégia, vai estar pensando no mínimo em segurar, não comprar mais. Afinal de contas, hoje você tem 66% em ações, mas você queria ter 60%. E a tua única função vai ser fazer a tua carteira voltar para as proporções ideais que você desenhou no início da sua estratégia. Parece simples, mas esse é o segredo para você sempre comprar os ativos na baixa e aproveitar as oportunidades que o mercado dá. E é óbvio que tem várias outras camadas dessa estratégia que eu acabei de te mostrar. Por isso que se você quiser a nossa ajuda aqui do Clube do Valor diretamente para montar uma carteira junto contigo, que seja personalizada para o teu caso, para o teu patrimônio, para os teus objetivos financeiros pessoais, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita, um espaço onde a gente vai analisar como é que você está investindo hoje e encontrar quais são as estratégias que você pode usar para acelerar a tua liberdade financeira. Para você participar dessa sessão que é totalmente gratuita, é extremamente simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para o segundo erro que pega boa parte dos investidores, que é concentrar muito dinheiro em poucos ativos. Vamos pegar o caso do próprio Banco do Brasil mesmo, que eu sei que tem muita gente que está comprando um ativo. Ora, a gente tá vendo ele cair cerca de 30% esse ano. Só que, na verdade, se a gente pegar o drawdown histórico do banco, que basicamente mostra as piores quedas que o Banco do Brasil já sofreu, a gente vai ver o banco caindo mais de 70% em alguns momentos, como aconteceu ali antes dos anos 2000. E em vários outros momentos da história, quedas aproximadas de 60% em pouco tempo. E veja, não é como se ele caísse 60% amanhã e ele voltasse 2 semanas depois. Por alguns momentos, o banco passou cerca de 10 anos com rentabilidades negativas subsequentes. E esse tipo de comportamento vai acontecer em janelas temporais diferentes para todas as empresas da bolsa. Afinal de contas, a gente está falando de renda variável varia bastante. Agora, imagina um investidor que tenha lá seus R$1 milhão em investimentos e ele resolve concentrar boa parte desse dinheiro nas ações do Banco do Brasil. E aí pega lá 800 mil, compra só de ações do banco. Ora, o que é que vai acontecer com a emocional, com a cabeça desse investidor na hora que a ação cair 60%? Isso quer dizer que o R$1 milhão dele
dele vai virar praticamente 500 mil reais, cair pela metade. Como é que o cara vai chegar em casa, vai conversar com a esposa dele e dizer, olha só, a minha estratégia de investimentos, ela tá boa, pode confiar, eu tinha 1 milhão de reais, agora eu tenho 500 mil, mas vamos segurar, vamos esperar mais. É óbvio que isso não vai acontecer. Os investidores com maior concentração de forma errada nos seus investimentos são justamente os investidores que não têm o emocional suficiente para passar pelos momentos difíceis. E muitas vezes enfrentar anos de rentabilidades negativas com aqueles ativos. Tudo por causa do erro da concentração. Inclusive é por isso que quando a gente compara o Banco do Brasil no longo prazo com o próprio CDI, as ações, mesmo considerando os dividendos, elas perdem. Por causa dos momentos de dificuldade no histórico da empresa. As pessoas que ganharam dinheiro de verdade é as que souberam a hora certa de comprar e de vender o Banco do Brasil nesse histórico inteiro. Uma vez que, em alguns momentos da história, o Banco do Brasil simplesmente deu um baile no CDI. Isso serve para essa empresa, mas serve para todas as outras da bolsa. Feito todo esse disclaimer, como é então, Felipe, que a gente sabe qual dessas empresas bancárias está dentro de uma boa estratégia de dividendos para quem gosta, por exemplo? Para entender isso aqui no clube, a gente segue 2 grandes princípios. O primeiro deles é nunca confiar em previsões, nunca precisar descobrir o que é que a gente acha que vai acontecer com o lucro de uma empresa ou com a cotação no ano que vem. E 2, nunca, jamais concentrar mais de 3% do seu patrimônio inteiro em um ativo de risco apenas. E para a gente ter clareza de como fazer isso, é aí que a gente cria as nossas estratégias, como a máquina de dividendos, por exemplo, que visa encontrar as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa, focando em empresas que têm um lucro positivo no último trimestre, empresas que estão com lucro crescente nos últimos 3 anos, isso é extremamente importante, empresas com bons limites de payout que demonstrem ênfase em distribuir dividendos e, é óbvio, empresas com altos dividendos sendo pagos nos últimos 36 meses. E depois de rodar todos esses filtros no mercado inteiro, a gente só encontra um banco nesse momento dentro das 10 empresas mais pagadoras de dividendos da bolsa, que é o próprio Banco do Brasil. O único que vem caindo, diferente de todos os outros bancos nesse momento. E no fim do dia, só existe uma razão para a gente confiar numa estratégia como a máquina de dividendos, por exemplo, é que ela deu um resultado muito positivo nos últimos 13 anos, superando em mais de 3 vezes o que entregou o índice Bovespa. Dito tudo isso, se você entendeu como não errar e quer entender como é que você pode usar estratégias sistemáticas como essas aqui para acelerar a conquista do teu primeiro 1 milhão de reais, aí eu preciso te convidar para o evento Plano do Primeiro Milhão. Uma aula totalmente gratuita que o meu sócio Ramiro Gomes Ferreira e fundador do Clube do Valor vai te mostrar os 3 passos extremamente simples que você, sem correr riscos desnecessários, vai poder fazer para acelerar a conquista do teu primeiro 1 milhão de reais. Esse evento vai acontecer no dia 31 de julho às 19 horas aqui no YouTube do Clube do Valor e ele é completamente ao vivo e gratuito. Para você se inscrever é extremamente simples, vai ter um link aqui embaixo, basta colocar o seu e-mail e garantir a sua vaga. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse conteúdo, se teve alguma única coisa, pelo menos, que fez sentido para você hoje. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.